Hoje a gente vai falar sobre o porquê anticoncepcional não é tratamento para síndrome dos ovários policísticos e, é claro, como a gente pode tratar a SOP de verdade sem medicamentos e sem hormônios. Para você entender por que anticoncepcional não trata, você tem que entender dois conceitos muito importantes. Primeiro conceito importante, o que é um tratamento? Quando a gente fala em tratar algo ou alguma coisa, uma doença, a gente está falando em ter um tratamento que vá na causa do problema. Ou seja, se você quer tratar algo, você tem que tratar a causa desse problema. Eu dou muito um exemplo que as minhas alunas amam e que eu acho que é muito didático e vocês também vão entender. Imaginem que aí na casa de vocês tem uma parede e essa parede está mofada. Tem uma mancha muito feia na tinta aí da sua parede. Essa mancha, esse mofo, esse bolor, a tinta borbulhada, descascando, é sintoma. É um sintoma que a sua parede está manifestando. Assim como na SOP, a gente tem de manifestações vários sintomas. A acne, a queda de cabelo, o excesso de pelos, o cansaço, a fadiga, a indisposição, o aumento da gordura abdominal, a barriga inchada, a barriga estufada, os ciclos menstruais irregulares, os ovários policísticos. Isso tudo são sintomas de um problema. Pois bem, no caso da parede, que tá ali com uma mancha de mofo, que tá embolorada, que tá manchada, a gente tem isso como sintoma, seja a tinta descascada, seja a mancha de umidade, seja o mofo, seja o bolor. E a gente tem a causa desse problema. No caso da parede, qual é a causa desse sintoma? É um cano provavelmente furado, quebrado, arrebentado, algum tipo de vazamento que está acontecendo e que está fazendo com que a parede desenvolva sintomas. Na síndrome do ovário policístico, qual é a causa? É que a SOP é genética, então existe um fator genético importante que não pode, não deve ser ignorado. Mulheres que têm síndrome do ovário policístico têm maior tendência a terem filhas também com síndrome do ovário policístico. A síndrome do ovário policístico tem um fator genético importante, mas essa menina que é geneticamente vulnerável a ter SOP, ela só desenvolverá a SOP se os fatores ambientais aos quais ela está exposta forem, favoráveis a esse desenvolvimento. E dentro desse ambiente, a gente tem várias coisas. A alimentação, se a pessoa é sedentária ou faz exercício, se ela tem muito estresse e ansiedade, se ela consome muito carboidrato, muito açúcar, se ela tem uma alimentação muito rica em industrializados, se ela consome muito adoçante, muito corante, muito conservante, muito aditivo químico, se ela tem uma alimentação muito rica em agrotóxico, se ela é exposta a metais pesados, disruptores endócrinos. Então, se na rotina dela, ela consome, por exemplo, muitos produtos com contato de plásticos, enfim, é como o comportamento dela, como que o ambiente dela é que vai determinar se ela vai desenvolver a SOP ou não. A genética dela, a gente não muda. E todas as informações genéticas estão transcritas nesse DNA. Essa informação não vai mudar, a gente não tem como alterar isso. Nosso DNA é aquele, vai ser aquele pro resto da nossa vida. Mas o gene da síndrome do ovário policístico, ele precisa de um estímulo para ele desenvolver, sabe? Para ele se manifestar na vida da mulher. E se a mulher não for exposta a esses fatores, talvez ele não se manifeste. Porque se você entende que na síndrome do ovário policístico a gente tem uma causa, e aí nesse gap da causa a gente tem uma genética que não muda, não altera, a gente não tem como modificar, e fatores ambientais que são influenciados, são modificáveis, a gente pode alterar, a gente descobriu então onde o tratamento da SOP tem que influenciar, né? Onde que o tratamento da SOP tem que agir? O tratamento não é aquilo que vai na causa do problema? O tratamento ele tem que influenciar a parte que a gente pode influenciar do desenvolvimento da SOP. Já que a gente não consegue mudar a genética, a gente consegue mudar os fatores ambientais, que são os viés por quais a síndrome do ovário policístico vai se desenvolver. Se você tem aí a parede mofada, manchada, tinta feia, descascando, porque você tem um cano vazando água, e você conserta esse cano, o que vai acontecer com a umidade da parede? Ela vai secar. Ela vai cessar. Pode ser que a parede não fique maravilhosa, né? Você tenha que fazer um reparo ali. Mas o sintoma, a manifestação do problema, ela vai deixar de existir. O que o anticoncepcional faz? Ele atua no sintoma da síndrome do ovário policístico. O anticoncepcional é o pintor que iria na sua casa só pintar a parede, ao invés de consertar o cano. O anticoncepcional, ele mascara os sintomas da síndrome do ovário policístico, porque ele age desligando, entre aspas, os nossos ovários. Quando a gente usa anticoncepcional hormonal, os hormônios presentes nesse anticoncepcional, eles agem desligando os nossos ovários e cessando a produção hormonal do nosso ovário, das nossas glândulas que estão ali no ovário. Se você usa anticoncepcional, ele não está resolvendo as alterações, ele não está corrigindo a causa do problema, ele está desligando o ovário e impedindo que ele manifeste aquilo que está de errado com ele. Lembrando, gente, que ovário policístico
cisto no ovário, ovário micropolicístico, ovário com folículos retidos, são todos nomes usados para denominar um sintoma da síndrome do ovário policístico. A formação de cistos nos ovários, ela acontece como um sintoma das alterações hormonais vindas da SOP. O ovário, ele não é causador dos sintomas. Você não tem acne, queda de cabelo, excesso de pelo, porque você tem ovário policístico. Você tem ovário policístico, acne, queda de cabelo, excesso de pelos, porque você tem uma síndrome que é marcada por alterações hormonais. Então, a síndrome do ovário policístico, causada por fatores ambientais, por conta de uma genética favorável, leva à disbiose e resistência à insulina, e essas duas condições juntas levam a alterações hormonais. As alterações hormonais levam a sintomas. Então, de nada adianta um medicamento que cuida da queda de cabelo, um medicamento que impede o pelo de crescer. Uma mulher que tem síndrome do ovário policístico, que toma Roacutan, por exemplo, ela vai ficar com a pele linda, maravilhosa, né? Vai diminuir a oleosidade, as acnes vão secar, ela não vai ter nenhuma manifestação ali de acne na pele dela. Mas nem chegou perto da causa da síndrome do ovário policístico. Ele foi lá e pintou a parede, mas ele não consertou o cano vazando. E aí, a mesma coisa acontece com anticoncepcional, com glifage, com metformina, com aldactone. E tá tudo bem se usar esses medicamentos para resolver os sintomas que estão mais incomodando, porque, gente, eu já tive todos esses sintomas. E eu sei o quanto eles incomodam. Então, quando o médico traz como solução um medicamento que acaba com os pelos, por exemplo, ou que pelo menos diminui os pelos, o medicamento que cessa a queda de cabelo, o medicamento que cessa a acne, é claro que a gente vai querer usar, porque o sintoma tá incomodando. E tá tudo bem se você topar usar esse medicamento para resolver o sintoma. Mas você, ao mesmo tempo que usa um medicamento que resolve o sintoma, ou que pelo menos mascara o sintoma, impede ele de ficar ali aparecendo, você tem que tratar a causa para que o sintoma não volte. Ou é isso, ou é você dependente de remédio pro resto da vida. Então, o que você tem que fazer hoje? Você tem que tratar a SOP pelas suas causas. Você tem que corrigir a desbiose, você tem que melhorar a resistência à insulina, você tem que reequilibrar os seus hormônios. Como? Aplicando os 6 pilares do tratamento da SOP na sua rotina. Eu ensino esses 6 pilares nos 30 dias contra a SOP. Ensino quais são e como você aplica na rotina para você ter os 6 pilares do dia a dia na sua rotina. Mesmo que seja uma rotina corrida, mesmo que você não tenha tempo para nada, mesmo que você trabalhe, estude, tenha casa, marido, filho, cachorro, gato, periquito, papagaio, jacaré. Você vai conseguir aplicar na sua rotina corrida e insana os 6 pilares do tratamento. E aplicando esses 6 pilares, você vai estar corrigindo o quê? A causa da síndrome do ovário policístico. A gente vai atuar onde? A gente vai atuar nos fatores ambientais que provocaram em você as duas situações base da SOP, desbiose e resistência à insulina. Então, os 6 pilares, eles atuam melhorando essas duas condições, melhorando essas condições e a gente reequilibra os hormônios, e reequilibrando os hormônios, o seu corpo volta a funcionar como ele deveria ter funcionado todo esse tempo.